Olá, queridos, tudo bem? Aqui quem fala é João Pedro Amorim. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós iremos meditar no livro de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Venha comigo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Meus queridos, hoje eu quero meditar com vocês sobre como ser direcionado por Deus. Essa passagem fala muito comigo, porque todas as vezes em que nós nos sentimos perdidos, sem direção na nossa vida, nós precisamos parar, respirar um pouco e entender como a nossa vida funciona. Porque ao entender isso, eu vou perceber que eu não tenho uma vida que é para ser vivida de maneira aleatória. Eu tenho uma vida na qual Deus estabeleceu um propósito para ela. E eu preciso andar nesse propósito, andar nessa vontade de Deus, para que eu tenha vida, felicidade e para que eu tenha realizações pessoais de maneira plena. Melhor dizendo. Então, para isso, quando eu compreendo que no início de todas as coisas, a palavra estava lá, a palavra estava com Deus, estava no início e por meio dela todas as coisas foram feitas, eu preciso olhar as áreas da minha vida e observar, analisar, meditar se eu estou começando com a palavra. Se eu começo o meu dia com a palavra, se eu começo a minha vida financeira com a palavra, se eu começo a minha vida profissional com a palavra, se eu começo a minha vida sentimental através da palavra. Porque se eu começo tudo através da palavra, eu vou ter êxito, eu vou seguir o direcionamento que Deus vai me dar, que Deus vai me orientar, que Deus vai me conduzir. Porque se eu não começo com a palavra, eu vou errar. Eu vou começar baseado no meu sentimento, baseado no que os meus olhos veem, baseado no que eu acho, baseado na minha força, baseado na minha capacidade humana, mas não vou começar da maneira correta. Não vou começar da maneira correta, que é através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é a base de tudo, ela sustenta tudo que existe. A palavra de Deus é quem dá forma e criação a tudo que há e a tudo que os nossos olhos veem. Deus ele criou tudo mediante a palavra, que haja luz, que haja firmamento. Deus ele criou tudo através da sua palavra. E a palavra dele veio habitar conosco, veio morar conosco, a fim de mostrar qual é a forma correta de se relacionar com ela a palavra, que é com ele Deus, com Cristo. Para que eu e você não venhamos ser direcionados de forma errada, e que no final da nossa vida nós não venhamos ser direcionados para o inferno, mas sim para o céu. Então com isso eu preciso compreender uma coisa: como eu estou começando o meu dia, a minha tomada de decisão, eu inicio a minha tomada de decisão buscando saber o conselho de Deus, ou inicio a minha tomada de decisão buscando a melhor vantagem que eu posso ter? Porque a minha melhor vantagem é fazer a vontade do Pai, ser orientado por Ele, andar em cima daquilo que Ele me direciona e não em cima daquilo que eu acredito que seja o melhor. Porque essa passagem, ela nos dá o entendimento do start inicial de tudo que precisamos para a nossa vida, de tudo que precisamos. Que venhamos começar através da palavra. Eu começando através da palavra, eu já começo correto. E o que começa correto, termina correto. O que começa errado, termina errado. Para que eu venha começar correto e começar na palavra de Deus, eu preciso conhecer essa palavra. Eu preciso partir do ponto inicial, que é um relacionamento com ela. Nesse relacionamento vai aperfeiçoar o meu conhecimento. Por quê? Porque ao ler a palavra eu não vou ser somente ouvinte, como fala em Tiago 1:22. Não sejais somente ouvinte, mas também praticante. Eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que entender a palavra, eu tenho que meditar na palavra e também praticar a palavra. Fazendo dessa forma, quando chegar momentos cruciais na minha vida, momentos importantes em que eu preciso de uma direção de Deus, eu vou saber
qual vai ser. Por quê? Porque de antemão eu conheci e me relacionei com a palavra de Deus, então eu vou saber qual é o padrão de Deus para a esposa, eu vou saber qual é o padrão de Deus para negócios, eu vou saber qual é o padrão de Deus para escolher, quando a mulher quer escolher o marido, vai saber qual é o padrão de Deus, qual é o padrão de Deus pro comportamento do marido, qual é o padrão de Deus para os negócios, para criar os filhos. Porque quando eu falo de padrão, eu estou falando o que é que Deus direciona, qual comportamento eu tenho que ter, quais são os comportamentos que eu tenho que ter, o padrão de comportamento que Deus direciona para que eu tenha, para que eu consiga alcançar a felicidade plena, uma vida com abundância. Porque é o que nós queremos, uma vida abundante, uma vida farta, abençoada, protegida, guardada por Deus. Mas isso nós só conseguimos ter mediante o direcionamento do Espírito Santo, mediante um direcionamento da palavra de Deus, mediante uma vida, um relacionamento com essa palavra. Entendido isso, então eu tenho que parar e analisar a minha vida. Calma, peraí, como anda a minha vida? Como é que eu me relaciono com a palavra de Deus? Eu leio ela de maneira esporádica, eu leio ela todos os dias, e além de ler, eu obedeço, eu me relaciono. A palavra de Deus ela fala que se não conhecermos a verdade, nós não seremos libertos. Nós andaremos presos ao pecado, à mentira, andaremos subjugados pelo diabo. E quando Cristo lhe diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, ele vem falando, se relacione com ela, conheça a verdade, se relacione com a verdade. E então você será libertado. Libertado por quê? Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama para a vida e vida em abundância. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. E o primeiro passo para ter vida é nós obedecermos essa palavra. É o primeiro passo para ter vida. A palavra de Deus fala no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, que o Espírito Santo guia os filhos de Deus. E eu só tenho vida quando eu me transformo, quando eu viro um filho de Deus. E como é que eu faço para virar um filho de Deus? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É o primeiro passo. Então, a partir dali é um novo nascimento, uma nova criatura. E essa criatura é o Filho de Deus. Nós somos gerados, então, em Cristo, a partir daí. Porque a nossa tomada de decisão, porque a nossa escolha, porque a nossa vida será, então, guiada pelo Espírito Santo. Cristo, quando estava aqui na terra, ele foi guiado pelo Espírito. A palavra de Deus diz que quando, após o batismo, o Espírito Santo apareceu ali em formato de pomba, Deus então falou, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo tanto. Logo em seguida no texto fala que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. O Espírito conduziu Jesus ao deserto, o Espírito direcionou Jesus ao deserto. Pelo poder do Espírito, Jesus curou, Jesus fez sinais, maravilhas, prodígios, tudo pelo poder do Espírito Santo, mostrando que os filhos de Deus precisam de um relacionamento íntimo, precisam de um relacionamento forte com a pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos dar um entendimento da palavra, vai nos convencer do pecado, o Espírito Santo vai trabalhar nos nossos pensamentos, vai trabalhar no nosso comportamento, vai nos conceder dons e talentos para viver a chamada de Deus e o propósito de Deus. O Espírito Santo é a pessoa que vai nos moldar, nos aperfeiçoar, para que nós venhamos nos tornar imagem e semelhança de Cristo. Então, querido, compreendido isso, que precisamos conhecer a palavra de Deus, separe um tempo, de preferência todos os dias, um tempo para ler a palavra, para meditar, para conhecer as Sagradas Escrituras. Separe um tempo de vida de oração, um tempo de busca, porque isso vai ajudar você a ser direcionado. Quando você lê e ora, Deus ele te direciona. Deus ele vai falar ao teu espírito, porque a palavra de Deus diz que Deus testifica ao espírito que somos filhos de Deus. É algo espiritual, não é um vínculo carnal como nós temos com outros seres humanos, é um vínculo espiritual. Que esse vínculo só vai ser fortalecido mediante o conhecimento da palavra e a vivência dela. Aqueles que me amam obedecem à minha palavra. Está lá em João 8:32. Aqueles que me amam obedecem à minha palavra. Então, se eu amo a Deus, eu obedeço a sua palavra.
E ao obedecer a palavra eu me relaciono com ele, tenho um comportamento de filho, obedecendo aos conselhos do Pai, obedecendo à prudência, obedecendo aos ensinamentos do meu Pai. Não é à toa que Jesus falou, quando fôssemos orar, disse: quando fordes orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Esse é o nível de relacionamento, esse é o direcionamento do relacionamento que Cristo quer que nós tenhamos com Deus, de pai para filho, de filho para pai. Era o que Cristo tinha com Deus. Olha, eu conheço meu pai trabalha até hoje, eu e o Pai somos um. Eu sou filho de Deus. Você olhar para Deus e olhar para mim, olhar para Deus é a mesma pessoa. Eu sou a manifestação de Deus. De tamanho nível de obediência, temor, respeito e reverência que Cristo dava a Deus. É o mesmo direcionamento que Ele dá para mim e para você. Um nível de reverência, de respeito, um nível de comunhão, de intimidade, que nós viemos desejar, cobiçar isso para a nossa vida. Então nós vamos ver o nosso coração arder por amor. Nós vamos ver a nossa mente então pensar naquilo que é do alto, nas coisas do alto. Nós vamos pensar como agradar a Deus, como satisfazer a Deus em cada tomada de decisão, em cada relacionamento que nós vamos ter. Por exemplo, no Salmo 1 fala: não sente nas rodas dos escarnecedores. Está falando de relacionamento, está direcionando você a não fazer isso, dizendo: olha, não faça isso. É um direcionamento que eu lhe dou. Não sente na roda dos escarnecedores. Antes tenha prazer na minha lei, medita de dia e de noite. Porque você vai dar frutos, você vai florescer, você vai prosperar. É um salmo que fala de prosperidade. A principal prosperidade é crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, porque isso vai fortalecer, vai filtrar, vai aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Nós vamos saber quem são as pessoas que Deus está enviando para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos amadurecer, e também vamos saber quem são aquelas que o diabo está enviando para nos confundir, para nos desvirtuar, para nos atrapalhar, para nos tirar do propósito de Deus. E tudo isso eu só vou saber como? Através da palavra. Quando nós começamos a ler Provérbios, por exemplo, ele fala: meu filho, dê atenção aos conselhos dos teus pais. Não te desvie da palavra, observa. Se você sentar no meio de pessoas sábias, o sábio sentando no meio dos sábios, escutando o conselho dos sábios, se tornará mais sábio. Se você anda com valentes, com pessoas rixosas, com pessoas briguentas, você vai se tornar como elas e o teu caminho será a morte. Filho, toma cuidado com esse tipo de pessoa, com esse tipo de pessoa. A palavra de Deus orienta tudo, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Ela orienta como nós temos que ter relacionamento, como nós temos que relacionar com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, com tudo. A palavra de Deus é perfeita. Muitas vezes, e na maioria das vezes, as nossas decisões são erradas, porque nós tomamos ela baseadas nos impulsos, nas vontades, nos desejos carnais. E não é assim, porque isso vai gerar consequências espirituais para a nossa vida e para a vida daqueles que dependem de nós. Por isso que, quando eu compreendo isso, que eu preciso, em primeiro passo, ser direcionado por Deus em qualquer situação da minha vida, seja na área conjugal, seja na área profissional, seja na área financeira, seja na área social, eu preciso ser direcionado por Deus em todos os detalhes, começando esse direcionamento, como aqui em João está, pela palavra e através da palavra, eu então começo de forma certa, já reduzindo drasticamente as possibilidades de erro e de brechas que o inimigo porventura possa adentrar para prejudicar a minha vida. É um passo fundamental para mim e para a sua vida, é começar através da palavra. Comecei através da palavra, tendo a certeza, sabendo que aquilo é baseado nos princípios de Deus, sabendo que aquilo vai agradar a Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque buscar o reino é buscar viver a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, buscar em primeiro lugar fazer a vontade de Deus. O reino de Deus vive a vontade de Deus. O reino de Deus é a manifestação da vontade de Deus. Então, se o reino de Deus é a manifestação da vontade de Deus, é a manifestação do próprio Deus, quando eu busco o reino, eu estou dizendo, eu estou buscando viver a vontade de Deus. Eu estou buscando viver Deus, eu estou buscando ser filho de Deus. E quando eu busco isso, eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu sou direcionado pelo Espírito Santo. E ao ser direcionado pelo Espírito Santo, eu vou me relacionar com Ele. Porque Deus direciona aqueles que Ele se relaciona. Se eu não me relaciono com Deus, não quero me relacionar com Deus, Deus não vai me direcionar. Deus não vai me encaminhar para o melhor dele, se eu não quero me relacionar com Ele. O primeiro passo é esse. Me relacionar com Deus através da sua palavra, depois com uma vida de oração e depois obediência à palavra. Eu preciso andar em cima desse eixo para que eu venha
viver a vida de plenitude, viver uma felicidade plena diante do Senhor, para que eu venha viver o propósito dele. E o principal propósito de Deus é nos transformar em imagem e semelhança de Cristo, que remete à criação. Venhamos e façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Versículo 3 de João 1 fala: todas as coisas foram feitas através dele. Então Cristo, ao estar criando o homem ali, ele estava criando conforme a sua semelhança. Ali era a palavra criando o homem. Cristo é a palavra. Então ele estava falando: eu estou criando você a minha semelhança, a minha imagem, a minha semelhança. O padrão de vida, o padrão de direcionamento que eu quero que você tenha é semelhante ao meu. Eu quero que você viva na eternidade, eu quero que você viva em comunhão comigo, eu quero que você viva seguindo os meus conselhos, o meu direcionamento. Quero que você seja alimentado pela minha provisão, pela minha mão, seja cuidado por mim, seja guardado por mim. É isso que Deus quer para mim e para a tua vida. Se você está vivendo fora disso, deixa eu te falar hoje. Você precisa parar, sentar e pensar. A nossa fé é uma fé racional. E pensar: a minha vida está começando através da palavra de Deus, está começando conforme a palavra de Deus, as minhas tomadas de decisão estão começando de acordo com a palavra de Deus, ou estão sendo guiadas pela minha emoção, ou então pelo que as pessoas falam. Muito cuidado, porque o diabo ele distorce a palavra, porque ele sabe que distorcendo a palavra a pessoa começa de maneira errada. Ela começa a sequência de tomada de decisões errada, porque ela entendeu a palavra de maneira distorcida, ou então às vezes nem compreendeu a palavra. Foi o que ele fez com Eva, ele distorceu a palavra para conduzir Eva ao pecado, para conduzir Eva a uma tomada de decisão, para direcionar ela a uma tomada de decisão que afastasse eles de Deus. O diabo é muito astuto nisso. E ao tentar Jesus, ele tenta Jesus com a palavra, ele quer direcionar Jesus a desobedecer a Deus. Ah, transforma essa pedra em pão, estou vendo que tu está com fome, se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. E o próprio Jesus, está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E novamente a palavra ela é citada primeiro. Nas 3 tentações do diabo, a palavra ela vem primeiro. É o primeiro exemplo que Jesus dá disso, também está escrito. Nós não viveremos, nós não nos alimentaremos, não seremos sustentados somente por alimentos físicos, mas também pelo principal alimento, que é o espiritual, a palavra que sai da boca de Deus, porque Deus é espírito. Procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E nós somos guiados pelo seu espírito. Como é que eu sei isso? Pela palavra. Então como é que eu tenho que adorar a Deus? Em espírito e em verdade. Ao ir para o culto, ao ler a palavra, ao orar, o meu espírito precisa estar ligado, precisa estar afiado, sintonizado com Deus, para que eu então venha receber o direcionamento do Espírito Santo, a fim de que eu viva a vontade dele para a minha vida. E dessa forma eu serei abençoado, dessa forma eu terei uma vida abundante na presença do Senhor. A palavra de Deus diz isso em várias situações. Deus direcionou Jacó, Deus direcionou Isaac, quando chegou em um momento difícil de decisão, onde Isaac estava vivendo uma escassez, com medo de passar fome e ir para o Egito. A palavra de Deus diz que Deus chegou a ele e disse: fique aí, plante aí. O meu direcionamento é plante aí. Mas Senhor, não está chovendo, plante aí, Isaac. Isaac obedeceu a palavra, foi direcionado por Deus a tomar uma atitude de plantar, plantou e Deus deu a maior colheita para Isaac, a 100 por 1. Direcionou Jacó, quando Jacó estava sendo enganado por Labão 10 vezes. Labão, que era o patrão e sogro de Jacó, muda 10 vezes o acordo de pagamento de salário dele, e Deus em todas as vezes direcionava Jacó para ter um melhor comportamento, um comportamento que trazia para Jacó um crescimento nas suas finanças, por exemplo, um crescimento no seu patrimônio. Direcionou Abraão a sair da terra da parentela dele, a ir para uma terra que ele mostraria. Quando Abraão passou em momentos de crise, de dificuldade, Deus estava ali direcionando ele o que fazer, como fazer, e Abraão foi fiel em tudo. A palavra de Deus diz que, lógico, teve uns tropeços, uns pequenos deslizes e erros, porque ele agiu pelo impulso, por medo e não por direcionamento à palavra. Porque toda vez que Abraão agia direcionado pela palavra, ele não errava, ele honrava a Deus. Mas quando ele ficou com medo de morrer, ele agiu de forma errada. Então isso nos ensina: quando eu estou direcionado pelo medo, a minha decisão é errada. Quando estou direcionado pela fé, pela palavra, o meu direcionamento vem de Deus, é correto. Como é que eu vou saber? Relacionamento com Deus.
É o que Deus quer comigo e com você, é se relacionar. Mas existe um padrão, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Então, se eu estou vivendo a palavra de Deus, se eu estou absorvendo essa palavra, praticando ela, obedecendo ela, Deus vai cumprir ela na minha vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque Ele é meu pastor. A vara, que é correção, cajado, que é a provisão, que é a instrução, que é a orientação de Deus, eu vou ter todas as vezes em que eu colocar Deus na posição de meu pastor, meu mentor, meu instrutor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, ele nos instrui na oração. Ele nos instrui na oração. Ele nos instrui acerca de qual é o modelo de vida que nós temos que ter de maneira prática. O Evangelho ele é prático, é para ser vivido, não só para ser conhecido, mas para ser vivido. Não estou falando que você tem que fazer um curso de teologia. Se você puder, amém, será ótimo. Mas se não, a leitura da Bíblia. Você parar, ler, degustar, conhecer, meditar nas Sagradas Escrituras para poder viver ela de maneira prática. Para perdoar, para amar, para ser manso, para ser humilde. Tudo isso nós precisamos das Sagradas Escrituras. E isso o Espírito Santo vai nos direcionar. O Espírito Santo vai direcionar eu e você para ter essa vida de comunhão, essa vida de relacionamento, para que nós venhamos a alcançar a plenitude da vontade de Deus. A melhor maneira de ser direcionado por Deus é dessa forma, é conhecendo a palavra, se relacionando com ela e vivendo ela. Então você vai ter dias extraordinários, você vai ter dias em que você vai ver a palavra de Deus se cumprindo, vai ver e que a palavra de Deus é eficaz, é viva, é eficaz, como fala no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vai ver que a palavra de Deus ela é eficaz e viva. Você vai ver que Deus é maravilhoso, você vai ver que Deus é extraordinário. Quando você chegar em momentos cruciais da tua vida, em que você está perdido, não sabe o que fazer, você vai parar assim, o teu espírito vai trazer e vai lembrar de uma passagem da Bíblia e vai dizer, faça dessa forma, mantenha a postura, ou então mude isso, se arrependa, abra mão. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós vamos ver que o principal conselho que importa é o da palavra de Deus. E a nossa vida, nós vamos diminuir drasticamente as decepções. Nós vamos diminuir drasticamente as decepções que nós vamos ter com pessoas, as decepções que nós vamos ter com a sociedade. Por quê? Porque tudo isso Deus nos alerta. Como é o coração do homem, como é o padrão de amizade que nós temos que ter, o que nós devemos buscar. Porque Deus é maravilhoso, Ele não deixa os seus filhos sem serem direcionados, sem serem guiados. Então é isso que eu quero que você entenda, que você compreenda no dia de hoje. Que eu e você precisamos 24 horas por dia e principalmente no início do nosso dia ser direcionado por Deus. Ter uma vida espiritual direcionada pelo Espírito Santo, direcionada por Ele. Direcionados nas orações para orarmos de maneira correta e não orar de maneira como convém na nossa carne, como a nossa carne quer, como os nossos desejos e impulsos carnais querem, mas sim como o Espírito nos orienta. E aí nós vamos receber aquilo que pedimos, porque pedimos segundo aquilo que Jesus também pediria, porque o nosso espírito vai estar alinhado com o dele. Nós vamos estar ali direcionados a ter a mesma sintonia que Cristo teve com Deus. Então, meus queridos, busque isso para a sua vida. Busque o fortalecimento desse direcionamento espiritual, para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você amadureça espiritualmente, para que você viva os melhores dias da tua vida na presença de Deus, para que você tome as melhores decisões de vida na presença de Deus, para que você seja próspero, para que você venha dar frutos, para que você venha crescer, para que você venha prosperar e que as vidas ao teu redor, ao nosso redor, sejam abençoadas, porque nós somos obedientes, tementes e direcionados por Deus a viver o chamado, o propósito e viver a vida em abundância que Ele tem para nós. Pegue essa palavra, medite nela, reflita, ore em cima dela, alinhe a tua vida e todas as áreas dela, segundo aquilo que a palavra de Deus ensina. E então você verá que a palavra de Deus é viva,
e eficaz, e que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete para a minha e para a tua vida. Que Deus te abençoe. Obrigado por ficar até aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer, a levar a palavra de Deus, a propagar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam e necessitam de conhecimento, de instrução, para que a glória de Deus venha a ser manifestada através das nossas vidas. Contamos com a sua ajuda. Um grande abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.